Agora falando sobre as questões lá. Então, questão ontológica, ela trata da natureza da realidade. Então, o que é a realidade, de onde vem a realidade. Em psicologia, isso envolve perguntas sobre o que realmente existe no domínio psicológico, como comportamentos, pensamentos, emoções e processos mentais. Diferentes visões filosóficas oferecem respostas distintas para essas perguntas, influenciando como os fenômenos psicológicos são conceituados e estudados. Então, por exemplo, uma visão mecanicista pode ver os processos mentais como operações de um mecanismo cerebral, enquanto uma visão contextualista pode focar na interação dinâmica entre o indivíduo e seu ambiente. A ontologia lida com a natureza da realidade, o que significa dizer o que algo é real. Diferentes visões filosóficas oferecem respostas variadas, influenciando aí como os fenômenos psicológicos são conceituados e estudados. Então, no positivismo, a realidade é como uma entidade objetiva, independentemente da observação. Então ela existe, seja olhando para ela ou não, seja outra pessoa vendo ou não, é sempre a mesma coisa, é aquilo e acabou. Isso daqui é uma caixa de papelão que acabou, ponto final, não importa qualquer coisa, tá? No pós-positivismo, a realidade objetiva pode ser aí compreendida imperfeitamente. Então, isso daqui é uma caixa de papelão, mas talvez tenha algumas coisas sobre essa caixa de papelão que eu não sei, porque eu não tenho o conhecimento necessário para observar isso. E no construtivismo, a realidade como uma construção baseada em experiências individuais. Para mim, isso é uma caixa de papelão, porque eu aprendi. Para fulaninho, isso daqui é uma caixa de papel. Sei lá. Né? Porque ele aprendeu diferente. Esse é o que eu tô entendendo do negócio aqui. Na questão epistemológica, ela aborda a natureza do conhecimento e como ele é adquirido. Em psicologia, isso se traduz em como os pesquisadores sabem o que sabem sobre o comportamento humano e os processos mentais. Então, as abordagens variam de empirismo, que enfatiza a observação e a experiência sensorial, a racionalismo, que valoriza a lógica e a razão. E a escolha de métodos de pesquisa e a interpretação dos resultados são profundamente influenciados por essas crenças aí epistemológicas. A epistemologia, né? Epistemologia. É muito difícil para mim, quando a palavra é muito comprida, difícil. Trata da natureza do conhecimento e como ele é adquirido. Então, perguntas fundamentais incluem como sabemos o que sabemos? Então, como nós conseguimos saber aquilo? Chegamos nesse meio. Como podemos validar esse conhecimento? No positivismo, o conhecimento é como uma representação objetiva da realidade. É aquilo e ponto. No pós-positivismo, o conhecimento como uma aproximação da realidade, sempre sujeito a revisões e críticas. Então, talvez seja isso. Mas eu acredito, com os dados que eu tenho hoje, isso é isso. Mas eu acredito que talvez possa mudar se eu tiver novas informações. É basicamente o que eu penso na questão religiosa, tá? Então, assim, eu não sou positivista, né, na ideia de existe Deus ou não existe Deus, por exemplo. Eu já sou uma pessoa que sou tipo assim, cara, gostaria muito que existisse. Porque eu não quero que minha consciência vá embora. De certo modo. Gostaria muito que existisse e que para valer a pena também tudo que a gente faz e coisas nesse sentido, não é mesmo? Mas com as informações que eu tenho na minha vida, observando o mundo e tudo mais, eu duvido um pouco, pelo menos não da forma como as pessoas vendem essa ideia. E aí entro no construtivismo, que é conhecimento como uma construção subjetiva influenciada pelo contexto social e cultural. É aí que vou trazendo essa questão religiosa. Da mesma forma, cada religião, cada cultura tem uma visão diferente dessa realidade aí do que é Deus, a vida após a morte, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, como sabemos o que sabemos, que no construtivismo seria influenciado pelo contexto e pela cultura, certo? E na questão axiologia aí, então a questão axiológica envolve valores e éticas da ciência. Em psicologia, isso se refere aos valores que orientam a escolha dos tópicos de pesquisa, a condução de estudos e a aplicação de achados científicos. Questões éticas como o tratamento justo dos participantes da pesquisa e a aplicação ética das intervenções psicológicas são centrais. Diferentes visões psicológicas podem priorizar diferentes valores, impactando o foco e a prática da pesquisa psicológica.
A axiologia explora a relação entre o conhecimento e os valores humanos. Pergunta importante inclui como os valores influenciam os fatos científicos. Isso daqui é muito importante. Como os valores da pessoa, dos indivíduos, influenciam os fatos científicos. Qual é o papel dos valores do pesquisador no processo científico? Se a gente traz para a clínica, como que os valores do terapeuta influenciam a prática dele, né? A ética dele, a moral dele, como que influencia os valores que ele tem? Qual é o papel dos valores do pesquisador no processo científico, por exemplo, também, e na clínica? No positivismo, a busca pela objetividade e imparcialidade, excluindo valores pessoais da ciência. No positivismo, pode acreditar-se, pode acreditar-se que a pessoa consegue chegar naquela verdade absoluta, realmente excluindo completamente os valores. Então, eu vou buscar por ser o mais objetivo possível, por ser mais imparcial possível, e já era, não tem espaço para valores pessoais, para o que eu penso, pelas minhas crenças, pelos meus contextos nesse momento. Não tem, não dá. Seria o mundo ideal. Seria realmente o mundo ideal. Mas, ao meu ver, isso não é tão fácil de conseguir. E aí entra justamente o pós-positivismo. Reconhece a influência dos valores, mas tenta minimizá-los. Então você vai reconhecer que você é falho, que você tem crenças muitas vezes diferentes do paciente e que você vai precisar passar por isso para poder ajudar aquele paciente, por exemplo. Então você vai entender que os seus valores pessoais vão influenciar tudo, os seus estudos vão influenciar a sua prática, mas que você precisa ter essa consciência para tentar minimizar o impacto disso na sua clínica, na sua prática. Essa consciência é muito importante. Se você acredita de uma maneira positivista, onde você consegue de fato eliminar tudo porque eu sou muito fodão, isso talvez te prejudique. Lembra do que eu falei? Nós precisamos ter a metacrença, assim como o paciente precisa ter, nós também, a metacrença de que talvez eu sou uma pessoa falha, de que talvez o que eu tenho não é suficiente para eu ver as coisas como elas realmente são. E eu preciso estar aberto a isso. E no construtivismo, valores são vistos como integrados ao processo de aquisição do conhecimento. Então, faz parte os valores quando a gente está tentando buscar mais conhecimento, quando a gente está tentando praticar algo, de certo modo. Questão metodológica. A questão metodológica trata dos métodos e técnicas usados para investigar fenômenos psicológicos. Tô pensando aqui, eu acho que eu vou, na verdade, até dividir essa live em dois, viu? Essa aula em dois, porque tô na metade dos slides aqui. Do resumo. E já são 7h30. Então, que a ideia é não ficar muito comprido, mas é ficar meia hora. Talvez terminando isso aqui, eu já fecho e a gente continua esse capítulo no próximo. Porque daí vocês refletem bem, a gente só tira mais algumas dúvidas aqui e a gente conversa um pouquinho. Mas enfim. Então, a questão metodológica trata dos métodos e técnicas usados para investigar fenômenos psicológicos. Isso inclui a escolha de métodos qualitativos versus quantitativos, a importância dos experimentos controlados e o papel das observações naturais. As visões filosóficas influenciam a escolha dos métodos de pesquisa, com algumas abordagens favorecendo aí métodos mais objetivos e mensuráveis, enquanto outros valorizam a riqueza dos dados qualitativos e a profundidade da compreensão. A metodologia envolve a escolha de ferramentas e técnicas apropriadas para gerar conhecimento. No positivismo, prefere metodologias experimentais e manipulativas para acessar uma realidade independente. No pós-positivismo, adota uma abordagem crítica e múltipla, reconhecendo a possibilidade de erros em todas as medições. E no construtivismo, enfatiza a interpretação e a interação entre pesquisador e fenômeno, desafiando a ideia de medição objetiva. E aí, a introdução à filosofia da ciência fornece uma base crucial aí para entender como diferentes visões filosóficas moldam a prática e a pesquisa em psicologia clínica. Ao explorar questões ontológicas, epistemológicas e axiológicas e metodológicas, os profissionais podem obter uma compreensão mais profunda, tá?
mais profunda das suposições subjacentes que orientam suas práticas e podem melhorar a colaboração e comunicação entre defensores de diferentes visões filosóficas. Então, quando a gente pensa na questão de visões filosóficas, não se parte da ideia de que uma está errada e a outra está certa, tá? A gente simplesmente entende que temos diferentes visões. Diferentes visões e que tá tudo bem, tá? Então isso é a ideia de certo modo, né? Que a gente precisa aí tentar trabalhar com o coleguinha e não ficar sendo uma pessoa muito chata por aí. Eu sei que eu sou muito chato, mas eu tento não ser chato. Você pode tentar também ser menos chato, tá? Vamos tentar fazer um mundo mais legal, mais legal de certo modo. Então a gente tenta. Pelo menos, vamos ver. Esse vídeo foi um recorte de uma live que eu faço quinzenalmente no meu canal e também no meu perfil do Instagram, Terapia Cognitiva Online. Esse conteúdo fica disponível apenas por 14 dias no canal e depois está justamente completo todas as lives lá no meu curso, o Essencial da Terapia Cognitivo Comportamental. Justamente com o livro utilizado e o resumo demonstrado aqui também na tela. Se você quiser saber aí, aprender de forma definitiva a terapia cognitivo-comportamental, conheça meu curso completo e definitivo de terapia cognitivo-comportamental, o essencial da TCC. O link tá na descrição. Qualquer coisa é só falar. Um grande abraço e até mais.